Eu estou aqui com a minha Bíblia. Este livro sempre fez parte da minha vida. Eu era criança, eu nem sabia ler e já ganhei uma Bíblia de presente. E este livro sempre foi um livro de cabeceira. Eu passei a maior parte dos meus anos ouvindo, lendo incontáveis vezes, ensinando ou pregando sobre este escrito sagrado, porque eu creio que ele é a palavra de Deus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a Bíblia. Agora, o senso comum imagina a Bíblia como um livro que já veio pronto do céu, inclusive escrito em português para um brasileiro em pleno século XXI. E olha que para alguns já veio até com a beira dourada e escrito com letras gigantes. Você sabia que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são mais conhecidos como os Mormons, além da Bíblia, eles têm como livro sagrado aquele que é intitulado o Livro de Mórmon. Para este grupo, os Mormons, o Livro de Mórmon tem o mesmo status da Bíblia, e eles consideram como um complemento da Bíblia. Lá em 1823, Joseph Smith, que é o fundador do movimento, ele tinha 17 anos e ele relatou ter sido visitado por um anjo chamado Moroni. Moroni revelou a Smith a existência de um conjunto de placas de ouro enterradas em uma colina próxima à sua casa, no condado de Wayne, em Nova York. As placas continham escritos antigos de profetas que viveram no continente americano entre 600 a.C. e 421 da nossa era. E o Smith, Joseph Smith, foi instruído a visitar o local anualmente para receber mais instruções, até que em 1827, finalmente, recebeu as placas. Joseph Smith afirmou ter traduzido as placas com a ajuda de instrumentos sagrados que eram chamados de Urim Tumim. Não são os mesmos da Bíblia, não. A tradução, então, resultou no livro de Mórmon, publicado pela primeira vez em 1830. O livro narra a história espiritual de povos antigos que, segundo a crença dos santos dos últimos dias, foram guiados por Deus do Oriente Médio para as Américas. E ele inclui relatos de profetas, guerras e visitas de Jesus Cristo ao continente americano após a sua ressurreição. Para você que está curioso em saber sobre o destino destas placas, desiste. Estas placas foram devolvidas ao anjo Moroni. Por que eu estou contando esta história? Porque esta não foi a maneira que Deus usou para se revelar. Deus não jogou a Bíblia pronta lá de cima. Não escreveu em placas de ouro, não fez manuscritos e mandou para nós. Quando Deus quis se revelar de maneira um pouco mais profunda, ele utilizou o método da encarnação. Eu já falei sobre isso no vídeo passado. Deus não ditou a Bíblia. Os autores sagrados não psicografaram o texto. Deus não deu para os escritores da Bíblia aulas de geografia, astronomia, medicina ou física, e seja lá do que for. Como eu já disse, Deus, para se comunicar, usou palavras humanas, o jeito humano de falar. Comunicou seu recado com as limitações da nossa cultura humana. Você já percebeu? Nosso jeito de falar, às vezes,
é meio exagerado. A gente usa comparações, usa símbolos, tratamos Deus como se ele agisse como nós e tivesse reações iguais às nossas. Por esses dias eu estava lendo o livro de Gênesis, lá no capítulo 4, onde se fala que o Senhor não aceitou a oferta de Caim e, por causa disso, Caim ficou muito bravo. E aí Deus perguntou para Caim: por que você está tão transtornado? E mais tarde, após Caim ter matado seu irmão Abel, Deus lhe perguntou novamente: onde está o seu irmão? Interessante. Deus fala como se não fosse onisciente. Ou foi um jeito de puxar a conversa com Caim? Deus deixa que a Bíblia seja assim, porque nós não temos outra maneira de nos comunicarmos. Aí nós encontramos na Bíblia textos que falam de braço, de mãos, de costas de Deus, como se Deus tivesse um corpo igual ao nosso. Outros mostram Deus como um rei que está sentado num trono. Outros ainda aumentam bastante certos fatos para transmitir o sentimento de que aconteceu alguma coisa muito importante. Você já fez isso muitas vezes. Vai contar lá de um acidente que você ocorreu, de uma cena que você viu, e você exagera um pouquinho para dar mais sabor àquela história. A Bíblia fala até de um Deus vingativo, Deus que se vinga, porque o povo entende a Deus a partir do nosso jeito humano de reagir aos fatos da vida. A teologia fala dos atributos naturais de Deus: onipresença, onipotência, onisciência. Então, se Deus sabe tudo, se Deus está presente em todos os lugares, se Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quer, como é que Ele vai se comunicar com seres finitos, limitados, como qualquer um de nós? Você já imaginou como seria se você tivesse que falar da sua vida a uma formiga? Pois é, em relação a Deus falando conosco, a diferença é infinitamente maior, é muito mais difícil. Meus pais são oriundos das Minas Gerais, viveram sempre numa região cafeeira. A minha família viveu nessa região, hoje estão espalhados por todo lado. E eu ouvi diversas vezes eles contarem que quando eles eram pequenos, as crianças perguntavam para os seus pais lá na roça como é que eles nasceram, como é que eles vieram ao mundo. E os pais respondiam que eles tinham sido pegos debaixo de um pé de café. Ora, se é difícil para um pai explicar para o filho como é que uma criança nasce, imagine como teria sido difícil para Deus se comunicar conosco, para falar sobre questões as mais diversas e muito difíceis. Nós estamos tratando de novos caminhos para a interpretação da Bíblia, para a leitura da Bíblia. Não estou inventando nada novo. Esses novos caminhos são caminhos que muitas vezes nós não usamos nas nossas igrejas. Nós usamos um método que muitas vezes distorce a Bíblia. Uma pessoa estava passando por uma crise muito grande e foi buscar a palavra de Deus na Bíblia para ver o que Deus podia orientá-lo em relação àquele problema. E ele pegou a Bíblia, fechou os olhos, abriu o texto, colocou lá num versículo, bem o versículo que ele apontou, estava escrito assim: e Judas, retirando-se, foi enforcar-se. Ele falou: não é possível, né? Não, Deus não está querendo que eu me enforque. Vou tentar de novo. Abriu a Bíblia, apontou ali. Ele leu: vai tu e faze o mesmo. Começou a ficar arrepiado. Fechou, vou tentar mais uma vez. Deve haver algum engano. Abriu novamente, colocou o dedo, lá estava escrito: o que tendes a fazer, faze-o depressa.
Entende o risco que corre todo aquele que pensa que a Bíblia foi escrita diretamente para ele? A Bíblia não foi escrita diretamente para mim, o Silvio, 2024, cidade de São Paulo. Ela foi escrita para pessoas de um determinado tempo, que viviam uma realidade totalmente diferente da nossa. Antes de ter sido escrito para nós, a Bíblia foi dirigida a pessoas num tempo específico, distante de nós, em termos culturais, linguísticos, geográficos, religiosos, políticos. Há um abismo imenso entre a nossa realidade e a realidade dos tempos bíblicos. Quando você vai ler a Bíblia, em primeiro lugar, você vai ter que entender por que aquilo está sendo escrito, em que circunstâncias aquilo foi escrito. Porque senão você vai chegar a interpretações muito distantes daquilo que Deus pretendeu falar para cada um de nós, através da ação do Espírito Santo. Eu estou caminhando devagar neste caminho para a interpretação da Bíblia, porque eu acho isso é muito importante. Quer que eu seja mais específico em relação a isso? Eu fiz um teste esta semana. Eu queria saber o que a Bíblia fala sobre tatuagem. Tatuagem. Já muitas pessoas me perguntaram, pastor, é pecado fazer tatuagem? Isso está na moda, né? Eu vejo pessoas que estão com o corpo totalmente tatuado, outras com uma tatuagenzinha. Mas então, será que a Bíblia tem alguma coisa para falar sobre isso? Bom, aí nesse meu teste, eu fui lá no glorioso Google e pedi para ele me dar lá versículos bíblicos que falam sobre tatuagem. E um deles eu tinha certeza que seria o primeiro. É lá em Levítico 19, 28, está dizendo assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Não façam tatuagens. Bom, com base nisso que eu acabei de falar, por que não podia fazer tatuagem? Isso é uma pergunta que a gente tem que ter. A gente tem que questionar o texto, tem que fazer perguntas para o texto. Por que eu não posso fazer tatuagem? Bom, a resposta que mais me agrada é aquela que diz que o foco principal deste texto é excluir os ritos e práticas que estavam associadas à religião daquele tempo, a religião cananeia, provavelmente. Então, as pessoas faziam desenhos no seu corpo, mas tinha um efeito ritual das crenças. E até onde eu sei, a maioria das pessoas que fazem tatuagem hoje não fazem por questões religiosas, para agradar qualquer deus. Não, é uma questão estética. Outro versículo, quando eu perguntei isso para o Google, e ele disse, 1 Coríntios 6, 19 a 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Tá, eu entendi o que esse texto diz, mas o que isso tem a ver com tatuagem? Quem colocou este versículo como referência certamente acha que uma pessoa que usa tatuagem está estragando o seu corpo. Como há pessoas que acham que pessoas que cortam o cabelo, tingem o cabelo, usam determinada maquiagem, também estão denegrindo o seu corpo. Isso aqui não está falando de tatuagem. Esse texto serve para qualquer coisa, para qualquer assunto, é específico a muitas coisas. Você entende? Mas uma pessoa pode fazer uma pregação malhando quem faz tatuagem usando só esse versículo e dando um monte de opiniões pessoais. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ora, se alguém faz uma tatuagem para a glória de Deus, como diz o texto, qualquer outra coisa, esse texto não está falando de tatuagem, está falando de muita coisa. Ações nossas através do nosso corpo. Romanos 14, 16 foi o texto que me deram. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ah, entendi. Mas não convém por quê? As pessoas que me procuram perguntando sobre tatuagem, eu costumo dizer, olha, você pode sofrer alguns preconceitos, inclusive ter dificuldade para conseguir um emprego, se naquele ambiente, na cultura daquela empresa, eles não aprovam tatuagem. Isso pode acontecer. Você pode, por exemplo, ter algum problema de saúde, uma agulha contaminada, sei lá, eu nunca fiz tatuagem, mas não sei como aquilo é feito, mas uma pessoa pode ser contaminada. Mas não me convém em que sentido? Hoje, muita gente usa tatuagem, está empregada, está saudável. Então, a gente precisa tomar cuidado em ficar limitando isso.
Outro texto que foi dado, Romanos 14:16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Olha, maledicente tem muito neste mundo. Eu conheço uma moça que se foi para a nossa igreja, era de uma outra igreja evangélica, e lá o comentário é que ela tinha ido para o mundo, porque ela foi para uma outra igreja que não tinha as mesmas regras. Não é? Quer dizer, eu não devo dar razão para maledicência, mas eu não posso me limitar aos preconceitos das pessoas. Há pessoas que são preconceituosas. Olha só também um texto que ele citou. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Aqui não está falando de tatuagem, mas o autor já considera a tatuagem pecado. Então ele já vai direto lá, quando mesmo que o texto não esteja falando absolutamente nada sobre isso. Romanos 8:1-2. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Um lugar comum, né? Esse texto aplica um monte de coisa, né? Cristo me libertou da lei do pecado. Ele também considera que aquilo já é um pecado, ainda que não esteja falando ali, o texto não esteja falando de tatuagem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, eu estou em Cristo, me tornei a nova criatura. Então, passaram as tatuagens. Por que não passa a roupa também? Nossos crentes estão sempre andando na moda. As coisas antigas já passaram. O que tem uma coisa a ver com outra aqui? Eu usei este um exemplo. Poderia usar um monte de outros exemplos. Mas então, para se entender diretamente a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia é um livro histórico, histórico no sentido que ele foi revelado na história, coisas estavam acontecendo, e a Bíblia foi escrita, os textos foram escritos para determinadas circunstâncias. Então você precisa entender para que aquilo foi escrito. Qualquer um desses versículos foram escritos em determinados contextos, então a gente precisa entender. E não simplesmente usá-los como pretexto. Entendeu? Bom, se você entendeu isso, você já deu uma boa caminhada. A próxima vez que você lê um texto na Bíblia, você vai lá e procura saber do que ele está falando. Que problema ele está enfrentando? Que resposta ele estava dando? Por que ele está dizendo isso? As circunstâncias envolvidas. Isso vai ajudar muito. No nosso próximo encontro, vamos continuar tentando apresentar um novo caminho para a leitura da Bíblia. Passe bem.